que vai conversar agora com o vereador Alexandre Matias, do PSDB. Bom dia, vereador. Obrigado pela participação nesta manhã. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá, do programa Na Boca do Povo. Uma satisfação voltar aqui ao programa, falar com a comunidade blumenauense das nossas ações na Câmara de Vereadores, sempre pensando numa cidade cada vez melhor. O senhor tem acompanhado algumas ações também em âmbito regional e estadual de interesse aqui do nosso município, né? Uma delas é a reforma da barragem de José Boatê. O senhor esteve pessoalmente lá, conversou com o pessoal do lá, viu em loco o que está sendo realizado e o que o senhor pode trazer para nós? Alguma notícia tranquilizadora nesse sentido de que, em necessidade, essa barragem finalmente, né, vai funcionar adequadamente como se necessita? Jorge, a primeira vez que eu fui a José Boatê foi no primeiro ano do meu primeiro mandato, em 2017. Nós fizemos uma caravana dos 15 vereadores, se não me engano, 13 ou 14 estiveram lá em José Boatê naquela ocasião. E o que nós vivenciamos lá naquele momento foi uma barragem completamente depredada, uma relação de animosidade com a comunidade indígena de José Boatê, uma falta de diálogo entre o governo do estado, entre o governo federal. Então, esse era o cenário da barragem de José Boatê em 2017. E o que eu vi lá agora foi um cenário totalmente diverso, né? A comunidade indígena, vendo de que existe uma boa vontade do governo do estado, e aí tem uma participação muito grande do secretário Mário Hildebrand, em fazer esse jogo e apaziguar esses ânimos em prol da reforma da barragem. E o que eu vi lá, como eu disse, é muito positivo, porque a barragem está recebendo as melhorias, estão sendo feitas as limpezas, está sendo feita a reforma da barragem. Então é muito importante para Blumenau, né, para as cidades que ficam abaixo da barragem, sabermos que num futuro muito próximo aquela importante barragem vai estar 100% reformada, 100% concluída, e dando a tranquilidade que nós, Blumenau, que estamos abaixo dela, de que ela está em pleno funcionamento, podendo resguardar, né, a nossa cidade, lembrando que numa eventual enchente, a barragem de José Boatê pode influenciar em até 2 metros o nível do rio Itajaiaçu aqui na cidade de Blumenau. Então vejam a importância desse equipamento de defesa civil. Muito, né? O senhor viu obras lá, máquinas trabalhando, pessoal limpando, os indígenas passando e tudo ok? Tudo ok. Eu tive na prefeitura de José Boatê, conversamos com o prefeito, estava lá o secretário Mário, estava lá o cacique da aldeia indígena, de uma forma amistosa. O que mudou, né? É importante a gente fazer esse comparativo do que mudou e o porquê que agora, diferente do que era em 2017, os índios estão tranquilos e pacíficos com relação às reformas. Porque o governo do estado chamou para ela a responsabilidade, que até então era sempre um empurra-empurra. O governo do estado dizia que a responsabilidade era do governo federal, o governo federal dizia que a responsabilidade era do governo do estado, e nada em prol da aldeia indígena acontecia. E agora o governo do estado trouxe para si a responsabilidade, já está fazendo o repasse dos recursos financeiros para as cidades, José Boatê, Anitápolis, Vitor Meireles, para que as obras possam sair do papel, para se construir as casas que o povo indígena tanto solicitava, para construir a questão também das paróquias, enfim, situações que se arrastavam há quase 40 anos e que ninguém tomava uma providência, e agora estão conseguindo tirar do papel. Então isso fez com que a credibilidade do governo do estado fosse positiva perante a aldeia indígena. Isso deu também a possibilidade de eles irem para lá, fazer a limpeza, né, tirar a quantidade de entulho que tinha ali na frente das comportas, era uma coisa absurda. Então se aproveitou também esse período de estiagem para que o nível, né, da barragem estivesse bem baixo, para fazer essa limpeza. Eu, particularmente, nunca tinha ido lá num período em que a barragem estivesse tão baixa, então deu para ver bem certinho lá, né, as comportas, certinho ali onde é feita a captação da água. Está sendo feita também essa reforma em parceria com a Celesc. Então, segundo nos passou o secretário Mário Hildebrand, quando esteve na Câmara de Vereadores a meu convite, ele disse que agora está se estudando para trocar
as comportas para que ela possa ser operacionalizada à distância, lá de Florianópolis. Então veja, a tecnologia também não tem mais a necessidade de ter uma pessoa fisicamente ali na barragem para abrir e fechar as comportas. E isso com certeza traz sim uma sensação de segurança muito grande para nós aqui de Blumenau e região. Bom, pelo que eu entendi, agora a responsabilidade sobre as obras, né, da comunidade indígena passou para as prefeituras, que recebem o recurso. Então a comunidade indígena passa a tratar agora com os prefeitos, os secretários municipais das 3 cidades ali que estão envolvidas, né? Exatamente. O governo e a do Estado... Defesa Civil trabalha tranquilamente ali no desenrolar de todo o projeto. Exatamente. O governo do Estado já fez o repasse financeiro. As prefeituras, com o repasse financeiro, já começam a trabalhar nos processos burocráticos licitatórios. E tão logo se chega ao fim desses processos licitatórios, as obras já vão iniciar para a construção ali das demandas da aldeia indígena. Dá segurança de que a gente não vai ter mais nenhuma invasão, nenhuma revolta nesse sentido, apedrejamento ali daquela estrutura? Olha, eu espero sinceramente que com a entrega dessas obras que eram tão aguardadas pela aldeia indígena, a gente possa virar de uma vez por todas essa página e que essa relação com o povo indígena e também as cidades e a barragem José Boatê possa ser apaziguado, porque eu acho que também não é a vontade deles, Jorge, né, criar essa animosidade, criar esse conflito. Eles estavam fazendo isso e, no meu ponto de vista, né, não estou querendo passar pano, eu acho que eles estavam errados da forma com que eles estavam fazendo os requerimentos, as solicitações deles, mas era a forma que eles encontravam dentro do pensamento deles de poder forçar o governo a cumprir uma promessa que já desde a época da década de 70 se prometeu que ia se fazer algumas obras estruturantes ali para o povo indígena. Nunca ninguém cumpria, então eles também se sentiam, né, pressionados a tomar essas decisões para poder cobrar os governos. O senhor também conversou com o secretário de Infraestrutura do Estado, Gerry Comper. Afinal, vai ou não vai essa obra do novo traçado da SC 108, prolongamento da Via Expressa? Essa conversa foi durante uma reunião, né, lá na Assembleia Legislativa. O secretário divulgou de que pelo menos esse primeiro trecho deve ser concluído. Não deu data, mas diz que deve ser concluído. Mas fica uma dúvida, né, quanto à funcionalidade disso, né? Primeiro porque nós vamos parar numa região que já tem congestionamento. Imagina se o fluxo resolver ir para lá. Como é que vai ser aquela situação? Acho que só muda de lugar o problema. Segundo, que não tem nem projeto dali para frente até o pé da Serra da Vila Itopava. O que o senhor pode trazer de novidade para a gente dessa conversa que o senhor teve com o secretário? Jorge, eu fiz uma manifestação na tribuna da Câmara recentemente a respeito dessa situação do prolongamento da Via Expressa. Na minha fala, eu justifiquei de que, no meu ponto de vista, para a gente ter uma solução da questão do tráfego intenso que nós temos na região norte da cidade, especificamente ali na Itopava Central, seria interessante nós convencermos o governo do Estado a, nesse momento, colocar a sua prioridade na municipalização e na revitalização da Dr. Pedro Zimmermann. Disse isso por quê? Porque nós estamos desde 2014 com aquela obra se arrastando a passos de tartaruga. Dos 15,8 quilômetros total da obra, tem quase 3, nem 3 são, quase 3 quilômetros praticamente prontos, faltando poucas coisas para se interligar isso com estruturas já existentes, que é a ligação com a BR-470, ali logo depois da Via Expressa, e também outras duas alças do viaduto que nós temos ali sobre a Guilherme Scharf, e a ligação com a Teodoro Passold ali na região. Então são essas 4 intervenções que precisam ser feitas pelo governo do Estado, mas aí eu lhe pergunto, né, isso vai ligar o que aonde? Qual vai ser a vazão que vai dar ao trânsito daquela localidade? Muito pouco no meu ponto de vista. Então, por isso sugeri de que o governo do Estado trabalhe paralelamente o restante do projeto, o restante dos alvarás ambientais, para poder continuar essa obra até lá no pé da serra, mas que, num projeto a médio prazo, possa se trabalhar também na revitalização da Pedro Zimmermann, um projeto
que já tem dimensionamento financeiro, que já tem a possibilidade de se iniciar rapidamente, basta que o governo do estado disponibilize o recurso financeiro. Então, a minha sugestão para a gente, nesse momento, seria essa para o governador. Né, governador, nós precisamos do apoio do governo do estado para a gente poder, de uma vez por todas, amenizar o problema do trânsito na região da Itopava Central. Não tem mais hora do dia e da noite que não tenha trânsito ali naquela região. Quem tem que se deslocar diariamente sabe muito bem. Eu tenho certeza que agora, né, 10h51 da manhã, tem gente parada ali na Itopava Central, na Pedro Zimmermann, esperando o trânsito fluir. Então isso não tem mais cabimento, é a região que mais cresce na nossa cidade e que não recebe os investimentos necessários para que possa crescer ainda mais. Então a gente precisa da participação do governador. É isso que falei ao secretário Gerri, por mais que ele tenha colocado que a intenção do governo do estado é abrir esses quase 3 quilômetros do que já está praticamente pronto, mas também não precisou quanto tempo vai demorar para que isso aconteça, e também não deu um retorno com relação à proposta da municipalização e revitalização da Pedro Zimmermann. Então a gente precisa cobrar. E isso também é um papel que os nossos deputados, e aqui eu quero agradecer publicamente o deputado Napoleão Bernardes, que foi quem me convidou para participar da Comissão das Cidades, lá na Assembleia Legislativa, para que a gente pudesse ter a oportunidade de fala com o secretário Gerri, para a gente poder se manifestar e levar o anseio e o desespero da comunidade blumenauense ali do Itopava Central. Só para lembrar, né, que a SC-108 ela está sendo duplicada, né? Só que ela vem do norte até aqui a Serra da Vila Itopava. Essa obra de duplicação começou lá na região norte, está chegando para cá. Sim. E vai chegar aqui, vai encontrar o quê? Né? Como é que vai ser essa região aqui, Vila Itopava, o acesso até a BR-470, né? Vai faltar essa ligação duplicada. Não, e assim, Jorge, a demonstração da falta de planejamento com relação a essa obra é uma coisa absurda, né? Se deu início a uma obra sem ter o alvará ambiental da obra como um todo. Então, quer dizer, não se tem nem mesmo uma previsão de quando vão conseguir tirar esses alvarás ambientais. Então, é uma possibilidade aí de atrasar isso ainda mais do que já está atrasado, e não temos mais tempo a perder, né? A comunidade ali precisa de uma solução o mais rápido possível. Então essa municipalização vem de encontro a isso, para a gente ter uma proposta, ao menos a um médio prazo, a gente conseguir visualizar uma luz no final do túnel. Agora, tem esperança que essa municipalização possa acontecer? Aí vai depender da influência política, né, de quanto a comunidade se empenhar. Porque na passagem do governador aqui, isso nem sequer foi comentado. Verdade. Aliás, nem comentou o balizamento do aeroporto, que é outro problema sério. Então, nem centro de... Se começar a botar aqui no papel, Jesus. São situações, Jorge, que a gente precisa ter unidade, né? A gente precisa deixar um pouco de lado as questões partidárias, as bandeiras partidárias, e se unificar num discurso em prol da cidade de Blumenau. E isso eu digo não só na questão dos meus colegas vereadores, mas também dos nossos representantes aqui de Blumenau, na Câmara, na Assembleia Legislativa, melhor dizendo. Então, são situações que a gente precisa realmente bater na tecla e incomodar, no bom sentido, para que eles sintam um apelo da cidade em algumas ações que a gente precisa ter a participação do governo do estado. A cidade de Blumenau é uma grande geradora de impostos estaduais, uma grande arrecadação no nosso município, vai para os cofres do governo do estado e volta numa quantidade muito pequena, né? Nós recebemos aqui recentemente uma solicitação antiga, que foi aqui também essa questão da margem esquerda, mas que há muito tempo já havia sido prometido por outros governadores que vieram aqui, né, bateram foto lá na sacada da prefeitura, disseram que iam mandar o dinheiro e recurso nenhum veio. Graças a Deus, agora a obra está andando e nós esperamos que ela possa ser entregue à comunidade o mais rápido possível. Mas nós precisamos continuar, né? O governo do estado tem que ser parceiro da cidade de Blumenau, porque Blumenau gera muitos impostos para os cofres do governo do estado. Por outro lado, né, avançou o processo para a municipalização do Complexo Esportivo do SESI. O senhor foi um grande defensor da municipalização, né, numa comissão na Câmara de Vereadores. Também esteve aproveitando para acompanhar lá na LESC, né, a passagem desse processo pela CCJ, lá da Assembleia Legislativa. Mas ainda assim, vereador, há quem questione, né, tanto dinheiro investido lá, 108 parada, aeroporto não sai do lugar, centro de convenções que travado, tá lá daquele jeito, tal.
O que justifica tanto empenho para municipalizar o SESI, vereador? Bom, Jorge, a questão do SESI é uma luta antiga, né, do nosso mandato. Lá em 2019, quando eu tive a oportunidade de ir a primeira vez a Brasília tentar buscar recursos, no sonho daquele momento era a construção de um novo estádio municipal. Quando nós recebemos a negativa do governo federal, eu falei para alguns representantes que estavam lá, eu digo, olha, nós não precisamos de um estádio novo. Blumenau já tem o seu estádio, que é o Complexo Esportivo Bernardo Wolfgang Werner, que é um terreno que foi adquirido pela prefeitura e feito uma doação para o SESI, para a Fiesc, para que pudesse ser imobilizado aquele terceiro maior complexo esportivo do Brasil. E na impossibilidade e até na mudança de escopo da Fiesc na utilização daquele espaço, ficou ainda mais fácil para o município, né, tentar fazer essa municipalização, e desde lá a gente vem trabalhando e batalhando para que isso realmente pudesse sair do papel. E aí, vários vertentes eu posso elencar aqui como sendo uma decisão assertiva a municipalização. Depois disso, tive mais outras 2 vezes em Brasília, tentando tornar sustentável a municipalização do SESI. Só para você ter uma noção, Jorge, quando eu estive na época do antigo governo, em 2020, na Secretaria Nacional do Esporte, que era o secretário Souza, que era um jogador, Bruno Souza, que era jogador de handebol e que conhecia pessoalmente o complexo, porque havia treinado aqui com a seleção brasileira, ele disse, olha, se esse complexo ele já fosse municipal, eu iria transformar ele em um polo de treinamento de alguma atividade olímpica e eu conseguiria já mandar um recurso de 6 milhões de reais por ano para poder fazer a utilização daquele espaço. Então veja como, tendo o equipamento e com criatividade e buscando alternativas, a gente pode fomentar e fazer com que aquele grande equipamento possa nos trazer retorno, seja na questão esportiva, seja na questão de recursos federais ou estaduais, seja na questão de incremento da economia, do turismo, porque o turismo esportivo ele é muito forte. Então, eu acho que com criatividade a gente vai conseguir levar lá para dentro também algumas secretarias que hoje pagam aluguel. Já foi anunciado a Secretaria de Esporte, já foi anunciado a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Enfim, são ações criativas, do meu ponto de vista, que vai dar para se utilizar aquele espaço de forma muito positiva. Por que não, né? Depois, se colocar placas fotovoltaicas naquele telhado imenso que nós temos ali no SESI e gerar energia limpa para o município de Blumenau, para a economia da energia pública aqui do nosso município. Então, a gente precisa criar e buscar alternativas de se utilizar aquele espaço na sua plenitude. E aí eu acho que vai ser sustentável, sim. Bom, agora vindo mais aqui para a Câmara de Vereadores de Blumenau, porque a educação, que é um setor que o senhor conhece a fundo, defende muito, né? Entrou em uma nova polêmica, né? Esse ano é o ano das polêmicas na educação. Verdade. Dessa vez relacionado aos Jogos Municipais Escolares que foram suspensos neste ano, né? Gerou muita revolta de alguns defensores da necessidade de se manter os jogos escolares. O senhor que foi secretário da Educação, essa é uma competição da Secretaria de Educação nas escolas, né? Qual é a importância desse evento para as escolas? Ou não é tão significante assim? Não, Jorge, eu lamento demais, né, o cancelamento, a decisão do cancelamento dos Jogos Municipais. Enquanto fui secretário municipal de Educação, eu fomentava ao máximo para que houvesse a participação maciça dos nossos estudantes. Só para situar, né, o nosso ouvinte da Rádio Itaberá, os Jogos Municipais, ele é como se fossem os Jogos da Primavera, né? A Jogos da Primavera ele engloba todas as escolas do município, particular, estadual, municipal, mas nos Jogos Municipais participam somente as escolas municipais de Blumenau. Isso faz com que o nível de competição seja mais equilibrado, né? Faz com que as modalidades participem na sua totalidade, porque nos Jogos da Primavera tem algumas modalidades que têm classificação em função de ter mais número de equipes do que vagas para se participar. Então jogos em que existe a participação e o sentimento de todos os alunos em poder competir.
Então eu senti demais, né, me solidarizo aí com os profissionais de educação física que estão se mobilizando para tentar reverter essa decisão. E coloco à disposição o nosso gabinete, nosso mandato, para a gente também conversar. Eu tenho uma agenda com a secretária municipal de educação na próxima quinta-feira. Vou conversar com ela a respeito dessa decisão e também fiz alguns requerimentos, fazendo alguns questionamentos. Foi apontado como uma das causas esse ano sendo um ano de provas do SAEB, mas durante todos os outros anos que também teve SAEB, houveram os jogos municipais. Então, não consigo identificar uma necessidade de cancelamento desses jogos para esse ano, que com certeza vai fazer aí uma grande perda para os nossos estudantes aqui do município de Blumenau. Ele impacta em algum sentido, né, no orçamento da secretaria? Tem um impacto muito significativo? Historicamente, para os jogos municipais, a secretaria arca com a despesa do transporte das escolas. Mas é importante nós lembrarmos de que o município de Blumenau ele recebe recursos do governo do estado para se utilizar única e exclusivamente no transporte de estudantes. Então, no período que eu estava lá, era superavitário esse recurso. Até um dos meus requerimentos foi nesse sentido. Eu gostaria de saber quanto veio do governo do estado no início desse ano, quanto já foi utilizado e quanto tem de saldo. Porque, diante dessa informação, nós vamos ver se também foi alguma decisão em função do orçamento, né? Mas eu acho difícil, porque em todos os outros anos em que eu estava secretário, houve os jogos e nem por isso nós deixamos de fazer, justamente por ter esse recurso oriundo do governo do estado. Vereador, além desses assuntos todos que nós destacamos aqui, né, o que mais está em pauta no seu trabalho no Legislativo? Jorge, nós estamos trabalhando bastante, né? Quem conhece o nosso trabalho sabe que não sou vereador de gabinete, estou sempre correndo, seja nas pautas da comunidade, num trabalho muito forte no bairro da Escola Agrícola, naquela região ali, Água Verde, Vila Nova, enfim, bairro da Velha, e também muito linkado com a questão da educação. Para a região da Escola Agrícola, nós que já havíamos conquistado a rótula da Rua Bahia com a Benjamin Constant, agora estamos muito felizes também que nós conseguimos a rótula da Rua Norberto Seraóis com a Benjamin Constant, ali na esquina da rua, melhor dizendo, da Escola Lúcio Esteves, que vai dar uma fluidez ainda maior ali na Rua Benjamin Constant, Norberto Seraóis, Frei José, José Deck. Então, uma grande conquista do nosso mandato essa obra, e que nós vamos continuar trabalhando também na revitalização da Benjamin Constant. Tantas vias tão importantes quanto a Benjamin já foram revitalizadas, na Fortaleza, Itopava Norte, enfim, na Velha, e a Rua Benjamin Constant está ficando para trás. Então nós precisamos, e venho conversando isso com os vereadores ali da região, o vereador Jovino, o vereador Lanzarin, o vereador Egídio Becauser, para que nós possamos nos unir e cobrar efetivamente do governo municipal que tenha um planejamento também de revitalização da tão esperada Rua Benjamin Constant. Que seria muito importante, né? Politicamente falando, hein, vereador? Como é que estão as condições do PSDB aqui em Blumenau? E as eleições estaduais do ano que vem, eleição federal, o senhor tem algum planejamento para a próxima eleição? Jorge, primeiramente com relação ao PSDB, né? Eu venho acompanhando já há algum tempo esse esvaziamento que o PSDB vem sofrendo, já há algumas eleições, e chegando ao fato agora na semana passada, na quinta-feira, teve então a decisão em convenção nacional da fusão com o Podemos. Isso demonstra a vulnerabilidade do PSDB nesse momento, um partido que já teve a oportunidade de governar o nosso país por 2 mandatos consecutivos, com o Fernando Henrique Cardoso, e que nesse momento é obrigado a se fundir com o Podemos, porque senão muito provavelmente não vai conseguir superar a cláusula de barreira imposta aí para a eleição do ano que vem. Então é um momento delicado, um momento difícil, mas que eu venho acompanhando, né, as ações que são tomadas e as decisões são tomadas a nível nacional, e aguardando para ver também o que isso vai refletir tanto no aspecto estadual quanto no aspecto municipal. Eu estou filiado ao PSDB há 24 anos, meu único partido, me filiei ainda na juventude,
e realmente me sinto até um pouco ainda desnorteado com relação a todas essas informações e o que isso vai se desencadear, principalmente para o PSDB estadual e municipal depois dessa fusão. Então eu estou aguardando essas movimentações, quero entender quem vai comandar o partido a nível estadual, quem vai também comandar o partido a nível municipal, qual vai ser o planejamento dessas esferas aqui que são mais influentes no nosso dia a dia, até para tomar, né, uma decisão de permanência ou não, enfim, e também a gente tem recebido alguns convites para migrar para outros partidos, isso também infla, né, a nossa participação, nos dá motivação, porque se os partidos estão buscando conversar conosco, para convidar para ir para cá e para lá, é porque também eles entendem que a gente faz um bom trabalho e tem a nossa participação maciça na sociedade. Então, fico muito feliz, agradeço a todos os partidos, mas isso é uma decisão mais para frente, vamos deixar acontecer, está muito recente ainda. Pelo que eu entendi na convenção, o Podemos agora também precisa passar pela sua convenção, e aí isso aconteceria mais à frente, ali pelo mês de setembro e outubro. Acontecendo a fusão, abre-se esse período de 30 dias de janela partidária para esses dois partidos, e aí nós vamos avaliar o melhor cenário, que também possa coincidir com o que nós imaginamos que deve ser o norte na vida pública, na vida partidária, e aí, diante disso, a gente vai tomar uma decisão de permanência ou não, vai depender de como isso vai ficar a nível estadual e municipal. Tem alguma legenda que se encaixa melhor, né, no seu estilo de trabalho, no que o senhor enxerga para frente? Olha, Jorge, eu sou uma pessoa, né, particularmente equilibrada, né? Eu não sou nem muito para um lado, nem muito para o outro, e eu sou também adepto ao diálogo constante. Então eu converso com A, converso com B, não tenho problema com ninguém, muito pelo contrário, muitas vezes até sirvo de articulador no sentido de unir os lados em prol de uma determinada ação, de um determinado objetivo. Então eu tenho que procurar algum partido que tenha também esse equilíbrio na sua forma de condução. Então, com certeza, se for, né, o caso de ter que se escolher alguma outra sigla que não seja a permanência no PSDB, tem que ser um partido também que tenha, né, um partido de centro, um partido que é equilibrado, que não seja um partido que, conforme bate o vento, toma decisões. Precisa ter uma coisa equilibrada e com decisões pautadas no desenvolvimento da cidade, do Estado. Então, eu acho que é dessa forma que a gente vai pautar aí as cenas dos próximos capítulos com relação à questão partidária. Obrigado pela participação, vereador. Jorge, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, com os ouvintes da Rádio Itaberá, e sempre que necessário estou à disposição para a gente sempre trazer boas informações aqui à audiência de vocês. Obrigado, vereador Alexandre Matias, do PSDB, que conversou com a gente.